2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 até o 5. Acharam, meus irmãos? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Mas haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como o que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Vamos orar. Senhor, queremos louvar o teu santo nome, meu Pai. Obrigado por esse momento que o Senhor nos faz acontecer, Deus, na nossa vida, Pai. Estar aqui dentro para poder cultuar o teu santo nome. Como que é bom, Senhor, pelo menos tirar um dia da semana para cultuar-te juntamente com meus irmãos. Como que isso faz bem à nossa alma, Pai, o nosso espírito, Deus. E obrigado, Senhor. Nesse momento estamos aqui e vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Alimenta a nossa alma, Pai. Quebranta o nosso coração. Traga, Senhor, um profundo arrependimento, Senhor, sobre os nossos pecados, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Deus, com uma vida edificada para glorificar e exaltar o teu santo nome, meu Pai. Alicerça, Deus, a nossa fé em Ti, Deus, segundo a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém. Poder se sentar, irmãos? Irmãos, semana passada finalizamos o capítulo de número 3, e como nós estamos falando que Timóteo aqui está vivendo, está passando por um momento difícil. Aqui Paulo estava preso, era uma prisão política, não era mais uma prisão religiosa, já é uma prisão política. Sendo uma prisão política, Paulo não iria mais sair dessa cadeia. A gente vê também que os ataques aqui são ataques incansáveis dos falsos mestres. E com esses ataques, irmãos, nós observamos que a igreja da Ásia, ela estava entrando numa debanda geral, uma debandada enorme. As pessoas estavam ouvindo as falsas doutrinas, e com isso esses falsos mestres estavam pervertendo a fé de alguns. E Paulo aqui, ele está instruindo a Timóteo, porque como que Paulo estava de partida, ele queria deixar uma pessoa para dar seguimento ao Evangelho. Então, Paulo escreve essa carta de 2 Timóteo, particular para Timóteo. E a gente vê, irmão, que nós já falamos no capítulo 1
sobre os compromissos que Paulo ele dá a Timóteo, no capítulo 1 a gente vê que Paulo vai tratar sobre... Paulo ele não tinha que sentir vergonha do Evangelho. Paulo ele não poderia sentir vergonha do Evangelho. Segundo, no capítulo 2, a gente vê Paulo tratando para Timóteo, falando que Timóteo ele tinha que sofrer por causa do Evangelho. E terceiro, no capítulo 3, a gente viu que Paulo ele tinha que preservar o Evangelho. Como foi falado semana passada, a suficiência das Sagradas Escrituras. Que a palavra de Deus ela é suficiente, que ela atende todas as áreas da nossa vida. Irmãos, eu falei semana passada aqui, e eu torno a repetir, eu quero de repente até corrigir. Eu não estou falando que a psicologia, um tratamento com psicólogo é errado. Mas eu quero te falar uma coisa, você não pode se iludir achando que a psicologia vai trazer paz à tua alma. A única coisa que pode trazer paz à tua alma é a palavra de Deus, como nós falamos semana passada. Ela é suficiente, ela atende todas as nossas áreas. Entende? Se você for se tratar com um psicólogo, vê se esse psicólogo é um psicólogo cristão, que vai te conduzir a tua alma na palavra de Deus. Existe muitos psicólogos aí que falam assim, ó, psicólogo cristão, mas que na verdade quando ele vai tratar a alma da pessoa, ele trata com os argumentos, com temas seculares, que não é cristão, que não é bíblico. E se tua alma, e se nossa alma está enferma, como foi falado semana passada, o único remédio para a nossa alma é a palavra de Deus, irmãos. Entende? É a palavra de Deus. Então, quando você for se consultar com um psicólogo, você vê se ele está direcionando a palavra de Deus. Se não estiver direcionando a palavra de Deus, está te trazendo uma falsa paz, sai desse lugar e procura outro, que vai te conduzir segundo a palavra de Deus. E nós falamos semana passada que a palavra de Deus ela é suficiente. E agora o quarto compromisso que Paulo ele vai tratar aqui é sobre a pregação da palavra. Então Timóteo ele não poderia ter vergonha, Timóteo ele teria que sofrer, Timóteo ele teria que preservar a palavra, mas também ele teria que pregar a palavra. É por isso que quando ele acaba de falar da suficiência da palavra de Deus, ele vai falar para Timóteo, agora você pregue. Já que você preserve a palavra, já que você tem a palavra como suficiente, agora você tem que pregar a palavra. Porque muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. E o interessante, irmão, que ele não pula logo para o versículo de número 2. Ele vai trazer uma ideia de uma ordem enérgica, falando que Timóteo estava diante de uma pessoa. E não é diante do Paulo, não é diante do imperador. Esse conjuro-te aqui, quando Paulo fala conjuro-te perante Deus, está voltado aqui sobre um juramento. E quem são essas pessoas que estão ali naquele juramento? É Deus e Cristo. Deus e Cristo. Paulo está falando, Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo. Paulo está lembrando a gravidade da missão de Timóteo. Timóteo, a palavra que você está carregando não é a minha palavra, é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo. Essa palavra, Timóteo, ela é suficiente, Timóteo. Ela é poderosa, Timóteo, para salvar os perdidos. Querido, você imagine só as características que Paulo ele listou
no capítulo de número 3, como que as pessoas estarão nos últimos dias. Como que nós, como que a igreja consegue combater esses tipos de pessoas? Não é através de psicologia, não é através de filosofias, mas é através da palavra. É a palavra que vai curar o egoísmo da pessoa. É a palavra de Deus, irmão, que vai educar a pessoa para ela ser obediente ao pai e à mãe. É a palavra de Deus, irmão, que vai fazer com que ela busque a Deus. É a palavra de Deus, não tem outra coisa. E eu e você não podemos ter vergonha da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, ela é poderosa, e por ela ser poderosa, ela não é da agenda humana, ela não vem de fabricação humana, de raciocínio humano, de sabedoria humana, ela vem da própria palavra, da própria boca de Deus, é a palavra de Deus. Então, Timóteo, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, olha o que Paulo ele fala, irmão, no capítulo de número 4, versículo 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Sabe o que ele está falando? Timóteo, você também vai entrar nesse julgamento, eu vou entrar nesse julgamento. Claro que não é um julgamento no trono branco, mas nós vamos entrar nesse julgamento. Deus vai nos julgar. Quando ele fala vivos e mortos aqui, irmão, não quer dizer que ele está indo lá no inferno pregar para essas pessoas que já morreram. Aí, o entendimento de Paulo é falar o seguinte: olha, ele vai pregar para vivos e mortos. Quando ele voltar, ele vai julgar. Quando ele voltar, ele vai julgar aquelas pessoas que vai estar em vida na terra, ou aquelas pessoas que já morreram. Mas ele vai julgar. Ninguém escapa. Ninguém vai escapar desse julgamento. Todos nós vamos ser julgados. E é por isso que Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você está diante de Deus e de Cristo. Eles vão julgar. Pela sua manifestação e pelo seu reino, quando vier na sua manifestação, na sua grande glória. Os ímpios, as pessoas que não querem ter esse encontro, irão chorar de lágrimas, de tristeza, de pavor, mas nós vamos chorar assim, de alegria, de cântico, porque vamos ver a glória, a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo se manifestando juntamente com os seus anjos, com os seus santos. Não é o imperador que tem um poder, não era o imperador Nero que tinha um poder aqui do mundo naquela época, mas Paulo está deixando claro que é Cristo, é o Deus que ele vai se manifestar, e tudo vai estar terminado. Então, quando Jesus vir como rei, estabeleceu o teu reino, ele vai julgar. E no versículo 2, já que ele está falando para Timóteo: Timóteo, olha perante quem você está, Timóteo. A prestação de conta de Timóteo não era apóstolo Paulo, mas era Deus. A minha prestação de conta não é o pastor Austin, mas é Deus. A tua prestação de conta, irmão, não é para mim, é para Deus. A Bíblia fala que quando Jesus ele se manifestar, não vai haver lugar no céu, vai se estrondar tudo. Imagine, irmão, os céus serão abalados, a terra será abalada. Será que nós vamos poder ocultar alguma coisa diante dele? Então Paulo deixa muito bem claro que quando Deus voltar, ele vai julgar. E um dos julgamentos aqui, irmão,
é a negligência de pregar a palavra. É por isso que Paulo ele vai falar para Timóteo: pregue a palavra. Não basta, irmão, conservar intacta a verdade, livre de heresias. Não é suficiente apenas preservar a sã doutrina. A palavra precisa ser proclamada com fidelidade e com senso de urgência. Paulo está falando para Timóteo: prega a palavra, Timóteo. Pregar aqui é proclamar, é anunciar ela de maneira pública. É fazer o povo conhecer esse assunto de muita e de tanta importância, como foi na época de Noé, como foi na época de Jonas, João Batista, o próprio Gadareno, ele anunciou a palavra, ele proclamou a palavra. Jesus, ele proclamou, os apóstolos proclamaram, anunciaram, e nós temos que anunciar essa palavra. O interessante é que Paulo, no capítulo 3, ele tratou sobre essa suficiência, sobre ensino, sobre que a palavra de Deus, o que ela serve, o que ela trata. Por isso que ele fala que toda escritura inspirada e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. A palavra. Paulo está falando para Timóteo: pregue a palavra. Qual é a palavra? A palavra de Deus. O pregador, irmão, ele não pode pregar suas próprias palavras. O pregador, ele não gera palavra. Ele não pode torcer a palavra. Ele não pode subtrair a palavra. Ele não pode acrescentar a palavra. Timóteo estava perante Deus. Cristo Jesus, ele tinha que pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmão, tinha que ser pregada da maneira que ela é. Da maneira que ela é. Porque o pregador só é um arauto. O pregador, irmão, ele não pode mudar a mensagem que foi confiada. O pregador infiel que acrescenta algo à mensagem será reprovada no dia do acerto de conta. Então Paulo está falando: Timóteo, pregue a palavra. E como que deve pregar essa palavra? Como que ela deve ser proclamada? Como que ela deve ser realizada? Paulo ele vai falar como que ela tem que ser realizada. Pregue a palavra. Insta, que é oportuno, que é... Não. É estar em prontidão. Estar preparado. Estar inteiramente disponível. No momento de pregar a palavra, não é um momento que vai te pegar de surpresa, porque você está sempre preparado para pregar a palavra. Agarra todas as oportunidades que pareçam propícias ou não. Quando é conveniente e quando não é. Quando é imediatamente gratificante e quando não é. Quando a partir de uma perspectiva humana parece adequado e quando isso não acontece. Então, você tem que pregar, você tem que estar preparado para anunciar a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Segundo ponto, como que deve pregar a palavra? É corrigindo. E essa palavra aí, corrigir, significa convencer. Convencer aqueles que estão te contradizendo, aqueles que contradizem a palavra.
Então você vai convencer essa pessoa através da palavra. Entenda que eu já falei aqui, torno a repetir, que quem convence não é a nossa palavra, é o Espírito Santo. É por isso que Jesus falou lá em João 16, quando ele vier, ele convencerá o homem. Então ele vai nos convencer, assim como ele nos convenceu, através da palavra dele que nós vamos anunciar, ele também vai convencer os demais. Aqueles que não aceitam a palavra hoje, pode aceitar amanhã, a partir do momento quando você anunciou essa palavra, falou a palavra de Deus para ele. Trazer à luz os pecados. Corrigir aqui é fazer com que o pecado pesa na consciência do pecador para que ele se arrependa. Quando você prega a palavra, quando você corrige, quando você faz com que a tua palavra venha convencer aquele que contradiz a palavra, essa pessoa ela tem que entender que é ela que está naquela situação. Não existe outra situação, é ela. Às vezes nós falamos assim: fulano de tal era para estar aqui para ouvir essa palavra, mas que na verdade essa palavra aponta para ti, aponta para mim. Se lembra Davi com Natã? Quando ele culpou a outra pessoa, ele falou: essa pessoa precisa morrer e restituir. E o Natã falou: tu essa pessoa. Abre comigo aqui, irmãos, em Atos capítulo 2, versículo 37, por favor. Atos 2, 37. Acharam? Aqui a primeira pregação do apóstolo Pedro. E aqui ele está falando, ele está acusando os judeus de ter matado o Senhor Jesus Cristo, ter entregado Jesus na mão dos ímpios para o crucificar. E Pedro está falando que Jesus, ele deu todas as provas que é o Filho de Deus que eles tinham matado, que eles tinham crucificado na cruz. Depois dessa mensagem, olha no versículo 37, olha o que é corrigir, olha o que é convencer. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles foram convencidos, eles viram que eles tinham errado em crucificar o Senhor. Esse compungiu aqui, irmão, sabe qual é o significado dessa palavra? Compungiu é atormentar a mente profundamente. Os camaradas tiveram a mente perturbada. Olha como que somente pregar a palavra de Deus, o que a palavra de Deus ela faz na mente do humano. Os camaradas ficaram perturbados porque eles entenderam que eles tinham sido culpados de crucificar o Senhor Jesus. E eles desesperados: o que posso fazer, Pedro? O que posso fazer, João? Mateus, o que eu posso fazer? Aí Pedro fala no 38: arrepende, seja batizado para que seus pecados venham a ser perdoados. Então, o primeiro ponto que Paulo fala: prega a palavra, esteja preparado, corrige. Fale com a pessoa que ela está no caminho errado. A gente tem mania de pregar ou de evangelizar totalmente errado, chamando as pessoas para vir para Cristo, porque, olha, se você vir para Cristo, Cristo vai te dar um trabalho, ó, Deus vai abrir as portas. Olha, se você vir para Cristo, seu casamento vai ser uma bênção, você vai arrumar uma esposa.
Se você vir para Cristo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai ser próspero. Isso, irmão, é uma pregação, não é uma correção. Isso aí é uma pregação equivocada, humanista, triunfalista. A pregação tem que ser correção, corrigir, convencer. Como que eu convenço? Fala que aquela pessoa ela está debaixo da ira de Deus. Se ela não se voltar para Cristo, ela vai ser condenada. A vida dela está arruinada. Enquanto ela não voltar para Cristo, os pecados que estão na sua mente vão perturbar a tua alma. Por isso que Paulo fala, corrige essa pessoa, mostra o perigo que essa pessoa está correndo, mostra para ela que o reino de Deus é salvação de alma, é salvar a alma dela perdida. O resto depois Deus vai fazer, se Ele quiser fazer, se Ele não quiser também fazer, Ele não faz. Mas o que Ele fez, o que Ele já fez, já é suficiente para nós ter paz. Então corrige, repreende também, Timóteo. Não só prega a palavra, não só corrige, mas também você tem que repreender. Repreender aqui, irmão, aqui significa processo de convencer o pecador. E este deve ser repreendido de uma maneira mais severa. Você está no tom. Aí você vai aumentar mais o tom. Você vai ser mais severo. Você vai mostrar que essa pessoa corre um grande perigo. Como Charles Spurgeon ele falou, que ele sabia muito bem que a alma do ser humano não dependia dele, mas ele pregava como se dependesse dele. Então ele aumentava mais a sua pregação, ele mostrava mais a culpa daquele pecador. Repreende. Você não deve, irmão, reduzir a gravidade do pecado da pessoa. Não podemos. Cristo não fez isso. Igrejas aí, elas falam até da palavra, mas não corrige nem repreende, porque fica com medo de perder pessoas. Abre comigo João, irmão. Vamos ver o que Jesus ele nos ensinou. João capítulo 6. Muitas pessoas seguindo Cristo aqui. E Jesus começa a aumentar o tom da sua mensagem. Começa a falar da verdadeira comunhão com Ele. Tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue. Os fariseus já não aceitavam Cristo como Filho de Deus. E agora Ele está falando que tem que comer a sua carne, tem que beber o teu sangue. Jesus, irmão, Ele aumenta o tom. A mensagem de Jesus é corrigida, daqui a pouco Ele está repreendendo, Ele não está nem aí para aquela multidão de pessoas. Alguns historiadores vão dizer que aqui tinha aproximadamente 400 discípulos seguindo Jesus. E depois que Ele acabou de falar, dele dar o seu discurso, se você pegar o capítulo de número 6 e ler em casa, você vai ver que Jesus ele vai aumentando a sua repreensão. Olha no versículo 50 que diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Jesus não diminuiu o tom. Jesus ele sabia que esse povo ia abandoná-lo? Sabia. Mas Jesus diminuiu o tom? Não. Semana passada foi mostrado o que ele falou a respeito da palavra de Deus.
Ele falou para os saduceus, para os fariseus, que eles não conheciam nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele relacionou, ele anexou o poder de Deus nas Escrituras. E como que ele venceu o diabo? Somente com as Escrituras. As Escrituras que convencem. É por isso, irmão, que aqui na igreja eu quero que vocês criem raízes. Eu quero que vocês sejam pessoas maduras. Eu não quero ficar ligando para a casa de ninguém porque não foi no culto, porque eu acredito que o salvo adora cultuar a Deus. Então eu não quero ficar ligando para A, ligando para B, porque você não foi. Não, eu quero que vocês sejam maduros o suficiente para entender o que é culto a Deus, o que é um sábado para Deus, o que é um descanso para Deus. E Jesus não estava preocupado aqui. Jesus aumentou o tom e as pessoas o abandonaram. Não podemos suavizar a mensagem por opiniões públicas. Não podemos dar ouvido à opinião pública. A mensagem, a pregação do Evangelho é poder de Deus. Ela que curou a minha alma, ela que curou a tua alma, ela que vai curar a alma dos demais que nós vamos pregar a palavra. É ela que faz. Se lembra? Quem conhece a história de Lutero aqui? O grande reformador, em 1517, começou essa grande reforma. Passou alguns anos, ele estava sentado num bar e perguntaram para ele: Lutero, olha o que você fez. O que ele respondeu? Eu não fiz nada, quem fez foi a palavra de Deus. São homens que têm convicção, e nós temos que ter essa convicção. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que eu estou lendo, é a palavra de Deus que eu estou ouvindo, é a palavra de Deus, ela tem poder. E outro ponto que Paulo vai falar: prega a palavra, corrige, repreende, exorta. Exortar aqui, irmão, está voltado aqui para chamar para perto, para aconselhar. Então, o que faz parte da proclamação pública? Corrigir, repreender e exortar. E como que eu vou fazer isso? Paulo vai falar: com toda longanimidade. Espírito que nunca se irrita, nunca se cansa, nunca se desespera. É uma espécie de paciência triunfadora no trato com as pessoas. Corrigir, irmão, repreender, exortar, não com dureza, porém afetuosamente com bradura. Se lembra no capítulo 2? Eu mostrei a vocês aqui no capítulo 2, no versículo de número 20, no capítulo de número 24, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. O que é brandura? Brandura é tipo uma mãe acariciando o seu filho. Esse é o significado da palavra. Com toda longanimidade, é nesse sentido. Por mais que você está pregando, você está corrigindo, você está repreendendo, mas é como uma mãe acariciando o seu filho de colo. Isso. É isso que Paulo nos ensina. Porque existe hoje líderes que se acham dono das ovelhas. E tem uns que vai até além, acham dono do reino. Ele decide quem vai para o céu e quem não vai. São pessoas arrogantes, egoístas, nunca estão errados. E o mais impressionante, sabe o que é? É que muitas pessoas que congregam nesses lugares pegam essa atitude
essa maneira de ser como seu modelo. E começa a ser uma cópia desse líder arrogante, egoísta. O líder, ele tem que exortar, ele tem que aconselhar com longanimidade. Eu aqui, para muitas pessoas aqui, me vê como pastor, mas me vê como amigo. Eu acho interessante a liberdade que as pessoas têm comigo de brincar comigo. Brinca comigo como se fosse amigo, eu acho isso muito interessante. Não cria uma barreira de um líder espiritual, ele está à parte das ovelhas. A gente está todo mundo no mesmo barco. Então nós somos irmãos. Eu acho interessante, Maurício. Tem lugar aí que para você ter contato com o pastor, você tem que passar por A, por B, perguntar à mulher dele se pode atender, se não pode. Tem medo de se aproximar. São pessoas arrogantes. Pessoas que se acham dono, vocês não têm acesso. A ovelha não tem acesso a essas pessoas. E Paulo fala, exortando com toda a legalidade e doutrina. A proclamação, ela precisa ser repleta de ensino. Quem deseja exortar sem fornecer instrução, deixa a raiz do erro. A mensagem, ela é um ensino. A pregação, ela tem que ser um ensino. A pregação e o ensino tem que andar de mãos dadas. Olha quantas mensagens, quantos livros, quantas epístolas nós já pregamos de maneira expositivamente aqui nessa igreja. Versículo por versículo, porque é um ensino. Um ensino. A pregação e a doutrina, ela nunca pode se separar, ela tem que estar sempre de mãos dadas. Irmãos, tem um homem chamado Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele tem vários livros, vários. Eu ganhei uma coleção, um box, e o outro eu comprei. Para se ter uma noção, esse pregador, em um versículo da Bíblia, ele demorava dias para poder finalizar. Dias. Um capítulo, ele levava até anos, só ensinando a palavra de Deus. As pessoas saíam das suas faculdades para poder ouvi-lo, porque ali era um aprendizado. Quem já foi na minha casa, quando sobe lá em cima, lá onde que eu deixo os meus livros, só no livro de Romanos desse pregador, do Dr. Martin Lloyd-Jones, só do livro de Romanos, são 16 capítulos. É um livro para cada capítulo. Um livro para cada capítulo. Eu tenho 14 porque ele não conseguiu terminar os 16 capítulos. Deus o levou antes. O de Efésios são 6 capítulos, o livro de Efésios. No box dele são 8 livros.
Um livro para cada capítulo, ainda acrescentou mais 2, porque era um homem que não só pregava, ele ensinava ponto por ponto a palavra de Deus, porque isto é importante para a igreja. Como que a igreja vai crescer? Com a palavra de Deus. É por isso que Paulo fala, com ensinamento, prega a palavra, corrige, repreende, mas com ensinamento. Por quê? Qual o motivo? Porque Timóteo deveria ser diligente na pregação do Evangelho. Por quê? Olha o versículo 3, irmãos. Por que Timóteo deveria ser assim? Pois haverá tempo em que não suportarão a não suportarão a doutrina, não suportarão. Irmãos, algo terrível é o desperdício da mente. É algo terrível. Quando que isso começou? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. Ali vai descrever o golpe devastador, extenso, que a mente humana recebeu e que afetou todo o seu corpo. O início do pecado ali. A mente, ela sem Cristo, Paulo, ele caracteriza, ele coloca vários adjetivos para uma mente sem Cristo nas suas epístolas. Ele fala que a mente sem Cristo é depravada, é endurecida, é cega, é vaidosa, é obscurecida, é inimiga, é enganosa, é vã, é carnal, é corrompida. É uma mente desperdiçada, uma mente sem Cristo. O ser humano, irmão, o ser humano que foi criado por Deus, ele experimenta uma imersão radical do seu relacionamento com Deus. É uma distância sobrenatural que a gente não tem noção. Como que uma mente sem Cristo está? Obscurecida das coisas de Deus, cega das coisas de Deus, anda em trevas das coisas de Deus. E quando Paulo fala, pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, nós podemos ver que em qualquer período da história, houve homens que resistiram à palavra de Deus. Mas à medida que a história ela vai avançando rumo à consumação, as coisas vai piorando. Vai piorando. E quando fala que a sã doutrina, ela é uma repreensão para essas mentes sem Cristo, essas mentes elas não vão aceitar. Se o Espírito Santo não agir na vida dessa pessoa, essa pessoa não vai aceitar essa sã doutrina, porque a mente dele, irmão, naquele momento é uma mente desperdiçada, é uma mente cega, uma mente depravada, uma mente bloqueada para as coisas de Deus. E Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, haverá tempos que não suportarão essa doutrina, Timóteo. A sã doutrina é uma dura repreensão à vida que aquele ímpio, que aquela pessoa está vivendo. E muitos não vão aceitar essa repreensão. O Evangelho, irmãos, a Escritura, a Palavra de Deus, a sã doutrina, nunca foram populares. Não é popular. O apóstolo, irmão, Paulo,
Ele instruiu que somente a sã doutrina é suficiente para as ofensivas intelectuais. Uma mente desperdiçada é uma mente depravada, uma mente cega, uma mente corrompida, uma mente onde que quando você olha, existe uma parede bloqueando a sã doutrina. Olha o que Paulo ele vai nos ensinar. Olha quem é que tem poder para poder penetrar nessa mente. Acompanhe comigo aqui em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, por favor. Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 4 e o 5. Olha o que diz. Acharam? Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, ou seja, não são humanas, né? E sim, poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas. Olha a palavra de Deus, olha o poder que a palavra de Deus tem. A palavra de Deus, ela destrói fortalezas. Fortalezas aonde? Na mente humana. Ela destrói aquela fortaleza ali, anulando sofismas. O que é sofismas, irmãos? São pensamentos enganosos que te levam ao erro, filosofias, esses pensamentos. Então, a palavra de Deus, ela tem poder para destruir aquela fortaleza e anular aquele engano, aquele pensamento enganoso que você tinha. Ela te convence. Ela te convence. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esta é a razão pela qual a proclamação do Evangelho não pode ser substituída por nada, irmão. Porque só ela pode fazer com que uma mente desperdiçada possa voltar a ser uma mente valiosa para Cristo. Somente a palavra de Deus. Versículo 3: pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. As pessoas rejeitam, repudiam as verdades, desejam a religião sem a verdade. Essas pessoas, elas sentirão uma atração enorme pelas novidades, darão todo o crédito ao falso mestre da falsa religião. Então, elas não vão querer ouvir a verdade, elas vão preocupar os seus próprios mestres segundo as suas próprias vontades. Quer ver? Quando Moisés ele saiu lá do Egito, o que aconteceu na caminhada? O que o povo preferiu? Ouvir Moisés sendo portador da voz de Deus ou bezerro de ouro? Um bezerro. Eles preferiram que um bezerro guiasse do que o próprio Deus. São pessoas que vão atrás dos seus próprios mestres, dos seus próprios interesses. E muitos são como Arão. O que o povo quer, isso eu vou oferecer. Você quer? Quer bezerro? Então toma bezerro. É isso que Paulo está falando. Eles não vão ouvir a verdade, não vão suportar a verdade, eles vão rejeitar a verdade, mas vão correr atrás daquilo que é falso, daquilo que traz prazer à sua necessidade física, porque a sua alma continua vazia. Pessoas que estão atrás da adulação, irmão, querem mestres que falam o que eles querem ouvir, o que não precisam ouvir. Cercam-se daqueles que darão exatamente o que desejam,
Procuram conveniências, mas não a verdade que o corrige, que repreende, que exorte. O que é conveniente? Eu vou lá, é conveniente, eu quero ouvir isso. E muitos líderes, eles oferecem às pessoas o que elas querem ouvir. É por isso que Jesus ele falou em Lucas capítulo 6, versículo 26, ai de vós quando todos te louvarem. Por que te louvam? Porque você atende a necessidade do povo. O pastor ele atende a necessidade do povo. O que eu quero ouvir? O pastor vai lá e agrada o coração, massageia o ego daquela pessoa. A pessoa vai louvar o pastor. E Jesus ele deixou muito bem claro: ai de vós quando todos te louvarem, pois os seus antepassados também elogiaram os falsos profetas. Os falsos profetas, Jesus está falando que são elogiados. Por quê? Falam aquilo que agrada a massa. Fala aquilo que agrada a população. E Timóteo está muito ciente que haverá tempos que não vão suportar a sã doutrina. Vão ser cercados de mestres, segundo as suas próprias vontades. E Paulo fala, como que sentindo coceira nos ouvidos. Coceira aqui, irmão, é arranhar, fazer coçar. Mas sabe qual é o significado aqui quando ele está falando fazer coceira no ouvido? É desejo por ouvir algo agradável. O que é agradável? Vou lá porque lá fala o que é agradável. Quando Pedro ele pregou, aquela palavra não foi agradável, mas a multidão se voltou para Pedro. O que nós podemos fazer, irmãos? Porque foram convencidos. A palavra, irmão, ela tem que nos convencer. A palavra, ela tem que nos mostrar que a gente está errado, que nós estamos errados. A palavra, ela tem que ser triunfadora em cima do meu pecado, não das minhas emoções. Pessoas terão fome, é o que está acontecendo hoje, pelas novidades. Quantas novidades nós podemos ver hoje com nossos próprios olhos. Pessoas, irmãos, serão movidas por qualquer novidade vendida no mercado da fé. Porque querem novidade, não querem a verdade, querem a novidade. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Diz assim, ó, porque nós não estamos como tantos outros, olha só. Nós, Paulo, seus cooperadores, a igreja, os presbíteros, que falava a verdade, que pregava a verdade, que corrigia, que repreendia, que exortava, Paulo está falando, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando. O que é mercadejando aqui? Lucrando em cima da fé. Um dia desse, eu passando no Instagram, eu vi lá uma senhora lá, chorando, depois que eu vi nos comentários que ela é vereadora, chorando. Ela é uma moça que fica em cima de um púlpito, falando um montão de coisas, apareceu ela chorando, aí falando assim, ai meu Deus, eu vou orar a Deus, se Ele me autorizar a cobrar, eu vou começar a cobrar. Sabe o que acontece? Então vai lá ver
Come que o lugar que essa mulher vai falar qualquer asneira, mensagem que triunfa o coração do ser humano, que massageia o ego, vai ver como é que está. Quem foi aqui, eu acho que foi no Maracanã, São Bódromo. Léo, tu foi ver ele, né, Léo? David Leonardo? Que é do SBT. Quem é? Fica lá no SBT. Você viu? Multidão de pessoas. Quem quer aceitar Jesus aí, acende a lanterna aí do celular. Aquela multidão de pessoas. Irmã Silvia foi? Não. Quem foi? E está lotado. Por quê? Vão atrás das suas próprias cobiças. Ó, querendo o que? Novidade. Paulo não pregava uma novidade. Pregava as boas novas, que para muito era novidade, mas não era novidade. Continuando no versículo de número 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. As pessoas não conseguem digerir a verdade, a qual trata do pecado e da condenação, com a necessidade da mudança interior. As pessoas não querem ouvir isso. Se elas não querem ouvir isso, o que é que elas vão fazer? Elas vão se entregar às fábulas. Elas vão se voltar para os mitos, para as histórias, para as experiências. Vão voltar para os seus sofismas, os seus pensamentos errados. Eu vou voltar para lá, porque ela não quer uma mudança interior. A mensagem, ela vai mudar o seu interior. Versículo 5, Paulo diz: tu, porém, apontando para Timóteo, apontando para os salvos, para aqueles que têm um compromisso com a verdade, para nós, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Timóteo, diante daquelas circunstâncias, daquelas enormes vaidades que estavam acontecendo ao seu redor, aquela quantidade de falsos profetas ganhando corações, Paulo está falando para Timóteo: tu seja sóbrio em todas as coisas. Seja sóbrio na sua razão, seja sóbrio no seu intelecto, seja sóbrio na tua vida espiritual, seja sóbrio em todas as coisas. Continue pregando a verdade. Continue na verdade. Não acompanhe as novidades. Continue sendo sóbrio. No meio de uma geração embriagada, entorpecida pelo prazer e pela cobiça, Timóteo deve manter-se sóbrio em todas as coisas, livre de embriaguez mental e espiritual. Mas não só isso, Paulo fala: suportas as aflições. Por causa da fidelidade à verdade, Timóteo seria perseguido. Não podemos afrouxar na verdade, adaptando aos ouvintes. Paulo acabou de falar para Timóteo no capítulo 3, no versículo 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E ele continua: faz o trabalho de um evangelista. O diabo, irmão, ele tem seus falsos ministros, falso evangelho, falsos crentes. Nesse cenário, os que são de Cristo, Timóteo, ele precisava pregar incansavelmente o verdadeiro evangelho. E finaliza nessa passagem falando: cumpre cabalmente o teu ministério. O fim dos tempos, irmãos,
é marcado por um processo de esfriamento espiritual e um abandono da verdadeira fé que consumará na apostasia. Timóteo deve cumprir cabalmente o seu ministério. Quando Paulo está falando, pois haverá tempos que não suportarão a sã doutrina, a gente sabe, irmão, que a apostasia ela vai chegar. Ela vai chegar a essa igreja, hoje que se é conhecida como evangélica, ela vai chegar. Essa igreja, ela vai sofrer sérias mudanças teológicas, é o que nós já estamos vendo por aí. Aqueles, olhem bem o que eu vou falar para vocês, é por isso que vocês têm que pegar raiz, criar raiz enquanto é tempo. Aqueles que ainda crêem de alguma forma no Evangelho não vão crer mais. Porque vai haver uma grande apostasia. Por isso que Jesus ele deixou bem claro, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu não sei se nós vamos pegar essa grande apostasia, mas ela virá. E se nós pegarmos, pode ser pessoas que convivem conosco dentro da igreja, vai se apostatar. Porque não é uma apostasia qualquer. Vai ser aquela apostasia preparada para esse dia. Você, irmão, cria raiz. Cria raiz nas verdades que está sendo falada aqui. Cria raiz. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando.